Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo do nosso Curando as Feridas da Alma. Capítulo 8. Esse capítulo é muito interessante, assim como todos, né? Assim como todos os capítulos que a gente tem estudado até aqui, esse aqui não é diferente. O título do capítulo é Mesmo Quando Não é Justo. E como lidar com a injustiça? Aquilo que para nós é injustiça. O livro diz que quando crianças tendemos a ter um senso de justiça altamente desenvolvido. E aumenta mais ainda quando a gente amadurece, quando a gente cresce. Esse senso de justiça aumenta muito mais. Por exemplo, um jogador de futebol da equipe da nossa faculdade é morto durante um atentado. O sócio do nosso marido comete fraude e leva nosso marido e nossa família à falência. Um motorista alcoolizado mata nossa amiga quando ela volta para casa após o ensaio do coro. É difícil acreditar que esses eventos são permitidos por Deus. E é um senso de justiça que brota na gente, no sentido de que isso não é justo. Por que pessoas boas morrem? Por que pessoas boas passam por injustiças? Por que pessoas boas sofrem? E isso fica martelando na nossa cabeça, não é verdade? Nossos corações clamam por justiça, mesmo quando essa justiça não pode ser encontrada, porque a gente muitas vezes não encontra a justiça para essas perguntas, para essas situações que a gente vê aí fora. Tanto a gente vê na nossa vida mesmo, quanto a gente vê no noticiário e tudo mais. Aqui no livro fala de um caso que eu achei muito interessante. Fala dessa mulher que tinha perdido dois filhos. Ela tinha 4, desses 4, 2 foram para Deus, foram para Jesus. E quando ela olhou para o cestinho onde estava a filha dela no dia anterior, né, onde a filhinha dela tinha morrido, ela sentiu que a filha dela estava com Deus. A filha dela estava com Jesus, que Deus havia permitido que aquilo acontecesse. E naquele momento, ela entendeu que Jesus era tudo na vida dela. Que independente da perda, independente da situação que ela estivesse passando, Jesus era tudo para ela. E que se aquele sofrimento que ela estava passando, se aquela situação, porque imagina a dor de perder um filho, imagina a dor de você não ter mais o teu filho nos braços. É uma dor que só de imaginar a gente já... Na verdade, a gente não gosta nem de imaginar esse tipo de coisa. E ela, no meio de tudo aquilo ali, ela tirou uma lição. O que isso pode trazer para minha vida? De bom, entre aspas, né? O que isso pode trazer para minha vida? E ela entendeu que o testemunho de vida dela, de superação, poderia trazer algo. Poderia trazer Deus para as pessoas, poderia trazer Jesus para as pessoas. E é muito difícil no meio da dor você entender que há um propósito, até na dor. No meio do sofrimento há um propósito em tudo aquilo. A gente não entende, a gente não quer entender, porque nós somos seres humanos, né? Deus, ele sabe de todas as coisas, nós não sabemos. Então, pra gente é muito difícil. O texto vai trazer uma pergunta que fala qual foi o evento mais injusto que você já testemunhou ou experimentou. E eu coloco aqui como se a gente vê todos os dias, né? No noticiário, a gente vê todos os dias acontecer várias injustiças com crianças, com mulheres, até mesmo com animais. Quantas injustiças, quantas coisas horríveis que a gente vê acontecer. E sabe o que isso desperta em mim? Desperta em mim compaixão. Compaixão por essas pessoas que ficaram, né? Uma tristeza muito grande. Desperta em mim um sentimento de que... será que eu aguentaria passar por tudo isso? Será que se fosse na minha família, será que se fosse comigo eu aguentaria? E traz também para mim um sentimento de gratidão a Deus. De gratidão a Deus porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, Ele tem nos abraçado e nos guardado debaixo das suas asas. Mas traz um sentimento de muita reflexão e principalmente de compaixão.
O sofrimento ele é tão antigo quanto o próprio pecado. Na verdade, o Antigo Testamento dedica um livro exclusivamente inteirinho para o sofrimento de um homem justo. E não é do sofrimento de um homem injusto, é o sofrimento de um homem justo. E esse homem foi Jó. Jó, eu acho que todas conhecem a história de Jó. Jó, ele era justo diante de Deus, ele não tinha do que se envergonhar. Ele adorava a Deus, ele era fiel a Deus, então não se tinha o que falar dele, né? E Satanás, ele olhou para a vida de Jó e quis tentar para ver se no sofrimento Jó negava a Deus. Para ver se no sofrimento Jó abandonava a vida que ele tinha com Deus. E Jó, ele jamais acusou a Deus pelo sofrimento que ele teve. Ele questionou, ele perguntou para Deus por que estava sofrendo, por que isso estava acontecendo com ele. Mas ele pediu misericórdia. Ele pediu misericórdia e ele permaneceu fiel a Deus. Por mais que a gente passe por sofrimento, a gente não pode deixar de ser fiel a Deus. A gente não pode deixar de ser fiel a Deus, independente das circunstâncias. Ser fiel a Deus. E o que eu digo ser fiel a Deus não é ser fiel nos teus dízimos, nas tuas ofertas, não. Ser fiel a Deus com a tua vida. Ser fiel a Deus com o teu testemunho. Ser fiel a Deus com tudo aquilo que você se dispôs a fazer. Ser fiel a Deus com uma postura de cristão que você precisa ter. Então, a gente precisa ser fiel em todo tempo, mesmo a gente sofrendo. Porque pessoas já sofreram muito. E às vezes não existe uma comparação. Mas se fosse para fazer uma comparação, eu vou ler para você Hebreus 11, que diz assim, é do 35 ao 40. Houve mulheres que, pela perseguição, tiveram de volta os seus mortos. Pela ressurreição. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então, além desses homens passarem por tudo isso, eles ainda não receberam o que havia sido prometido a eles. Só que Deus tinha algo melhor, Deus tinha um plano melhor, Deus tinha algo melhor. Assim como Ele tem para nós, assim como Ele tem para as nossas vidas. Você seria capaz de passar por os mesmos sofrimentos? Eu me questiono, será que eu seria capaz de passar pelos mesmos sofrimentos desses homens por amor a Jesus? Por amor ao Evangelho? Talvez isso agora esteja longe de nós, né? Esteja longe, esteja distante. Mas talvez chegue o dia que vá acontecer. E será que nós estamos dispostos mesmo? Mas eu quero que você entenda que, por mais que você sofra, por mais que seja difícil a tua luta, Deus tem planos maiores. Deus tem algo melhor. E isso não é utopia. Isso não é uma ideia vã. Realmente é a Bíblia que promete. E nós acreditamos na Bíblia, né? Então, a gente precisa confiar. Bom, Maria viu seu filho morrer na cruz. Ela se lembrou das palavras do velho Simeão quando ela levou o bebê Jesus para o templo. Ele disse assim para ela: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Lucas 2,35. Ele estava dizendo para ela que ela ia ter um grande sofrimento. E realmente ela teve, porque ver seu filho sendo crucificado, sendo morto. Maria, ela não era divina, ela era terrena. Então, a dor que ela sentiu foi uma dor de mãe. Uma dor de mãe que gerou seu filho e vendo seu filho ser injustiçado, vendo seu filho ser maltratado. E isso foi como uma espada mesmo atravessando ela. E mesmo assim, ela permaneceu firme. Jesus sofreu até a morte de um sofrimento. E um sofrimento criminoso. Ele sofreu como um criminoso. E ele não era um criminoso. Só que, a partir disso, desse sofrimento, foi produzido um bem, que foi a nossa salvação.
através de um mal tão grande foi gerado um bem. Será que o nosso sofrimento pode gerar algum bem? Será que tudo que eu sofro pode gerar algum bem? O nosso sofrimento pode servir para alcançar outras pessoas através do nosso testemunho de superação, através do nosso testemunho de que nós ficamos firmes, de que nós fomos fiéis, de que nós nos mantemos fiéis, mesmo em meio às crises, mesmo em meio às dores, nós permanecemos fiéis. Miqueias 6:8, que é o que começa lá o capítulo, diz assim: Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Se você praticar a justiça, se você andar em misericórdia, se você andar humildemente com Deus, quando vier o sofrimento, você vai entender que há um propósito nisso. Não estou dizendo que não vai doer, não estou dizendo que você não vai sofrer, não estou dizendo que você não vai sentir isso. Vai, porque você é um ser humano. Mas o que você faz a partir disso? Mas o que você faz com isso? O que você faz com esse sofrimento? Você abandona tudo? Ou você sofre, mas sabendo que você vai vencer? E você não aceita ficar a vida inteira em sofrimento. Não, isso aqui é o meu calvário. Não, porque você não nasceu para sofrer. Porque você não nasceu para perder. Você não nasceu para ficar sendo maltratado, para ficar sendo humilhado. Não. Você nasceu para ser princesa de Deus. Para ser princesa do reino de Deus. E Ele tem algo muito melhor para você. Ele tem algo muito maior para você. Bom, eu peguei uma frase aqui de um autor da psicologia, claro, né? Que diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. É de Jean Paul Sartre. Então, o que fizeram comigo não é o que importa. O que importa é o que eu vou fazer a partir daí. O que importa é o que eu vou fazer a partir disso. Eu vou morrer, vou me enterrar, vou me acabar, ou eu vou levantar minha cabeça e não deixar que façam mais isso comigo. Ou vou levantar minha cabeça em um novo posicionamento, em uma nova postura de mulher de Deus. Então, a injustiça vai acontecer. O sofrimento ele vai acontecer, mas o que eu faço com isso? O que eu faço a partir disso? Então, que isso possa ser uma reflexão para nós. Que ao invés de nós murmurarmos, ficarmos nos lamentando, nós possamos nos levantar e fazer algo. Nos levantar e ir à luta e fazer algo para mudar e fazer algo diferente. Faça algo por você. Faça algo para que esse sofrimento acabe. Mude você primeiro. Mude a sua postura, mude a sua decisão. Porque é difícil lidar com a injustiça, é muito difícil. Mas a gente precisa ter um posicionamento diferente a respeito disso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco tem mais aí o capítulo 9, já estamos nos encaminhando para o fim. Deus abençoe, fiquem com Deus e até mais.